Então, gente, fui para o transcultural e o que aconteceu comigo? Eu cresci na igreja. Eu tinha essa coisa da missão dentro de mim. Então, tipo, acampamento, tema de missões, programação, aquela coisa, tipo, brotava. Mas eu nunca tinha tido a experiência. E aí, quando eu saí do interior, saí da casa dos meus pais, vim para São Paulo para trabalhar, tive essa oportunidade de conhecer, quando eu estava estudando na escola de adoração, conhecer o projeto do Livres para Adorar e fui. Beleza. Fui com aquela coisa com medo, porque eu nunca tinha saído do ambiente, eu nunca tinha feito missão, na verdade. E eu tava naquela coisa assim, e agora? Porque assim, eu trabalho com criança, nunca tipo, fui assim, chegar num estranho e conversar. Mas Deus falava assim para mim, vá para o sertão e não trabalhe na equipe de crianças. Faça algo diferente, se desafie. E aí eu fui, me desafiei, e aí não teve mais volta. Aí Deus pegou de jeito. Foi quando eu voltei, fui para a Jocum, fiz a escola de missões urbanas, não fiz o intensivo, né, o deles, mas fiz a escola de missões urbanas. E aí a Jocum acabou me levando para o Betel. E Deus acabou direcionando tudo da forma dele. Veio para o MIB, algo que eu não esperava, de liderar uma viagem missionária, e não é fácil. Acho que aqui vocês, pelo que o pastor Joel me contou, vocês têm o objetivo de fazer as viagens práticas assim que passar esse período de pandemia, levar a equipe lá para a Europa. E é um desafio organizar tudo isso, mas eu creio que a capacitação vem de Deus. Por mim, acho que eu não poderia fazer nada se não fosse Deus. E é isso que a gente precisa ter em nossas vidas. E agora avançou demais. Vocês viram, então, os objetivos da nossa aula é fundamentar a base bíblica de missões e definir alguns conceitos de missões. Opa! E aí, com isso, eu quero ler com vocês o que está escrito lá em Atos, capítulo 1, dos versículos de 1 a 11. E aí, vai estar projetado aqui. Se eu passar, aí alguém passa, por favor. Beleza? Se eu começar a ler e não ver que passou do exame. Então, nós vamos começar a nossa aula, digamos assim, propriamente dita, na introdução à missiologia. Então, Atos 1, nós vamos ler dos versículos 1 ao 11. E diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, diante deles, 2 homens vestidos de branco lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. E aqui, para a gente começar a falar sobre missões, a gente precisa entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, dessa missão em Lucas e em Atos. Os teólogos, eles vão falar que Lucas e Atos, eles são, na verdade, um livro só, como se tivesse separado em 2 partes.
E a gente percebe essa continuidade de Lucas em Atos, quando a gente lê o final de Lucas, que diz assim, no capítulo 24, dos versículos 44 ao 49. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Isso revela que antes da ascensão de Jesus, Deus estava permitindo aos discípulos entenderem qual que era o plano redentor de Deus para a humanidade. E ele estava ali falando para eles: aguardem, porque em breve vocês irão para as nações anunciar. Então ele já estava assim dando pistas para os apóstolos do que queria acontecer. E aí aqui a gente tem algo muito interessante, porque nós temos um livro só, que eles falam que são duas partes, Lucas e Atos. Em Lucas, nós vemos a apresentação do Messias. Quem é Jesus? Esse médico ele fez uma pesquisa muito profunda e falou detalhadamente de quem era essa pessoa, de quem era o Messias. Nós vamos ver com detalhes sobre o nascimento, até um pouco sobre a infância, os milagres que ele fez, a morte, a ressurreição. Lucas, ele gasta esse precioso tempo contando para a gente sobre Jesus. E em Atos, nós vamos ver as narrativas do Evangelho, de como que ele foi anunciado às nações. E aqui, a gente tem, assim, algo muito importante. Digamos que é nosso primeiro fundamento para falar sobre missões, a nossa introdução à missiologia, que é a nossa mensagem. Lucas, ele dedicou 24 capítulos para falar sobre Jesus antes de começar a falar como o Evangelho é anunciado. Isso significa que nós temos um conteúdo muito bem definido, que é Jesus Cristo, o Salvador, e nós temos uma fonte de pesquisa. E a nossa fonte de pesquisa é a Bíblia, a Palavra de Deus. Se a gente quer fazer a missão, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Que nós temos uma mensagem com um conteúdo bem definido, que é Jesus Cristo. E nós temos onde pesquisar dessa mensagem, que é a Bíblia. E sabe o que é muito interessante nisso? Que você está aqui porque você deseja servir a Europa, o continente onde tudo começou, onde partiram os missionários e se espalharam para o resto do mundo. E hoje ele vive um secularismo, vive uma perda do Evangelho, o lugar onde nasceu o Evangelho, onde nasceu a Igreja de Cristo. E aqui eu quero deixar uma palavra muito importante para vocês. Leve essa mensagem, leve a mensagem de Jesus Cristo. E para levar, você precisa amar a fonte dela, que é a Bíblia. E eu te desafio, ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, se debruce sobre a palavra de Deus, porque é isso que a Europa está precisando. Ela precisa voltar a amar a palavra de Deus, porque hoje eles amam o mundo, eles amam o secularismo. O Evangelho ele foi relativizado, deixou de ser algo absoluto para eles. Então é preciso ensinar a amar a Bíblia, e isso vai começar com você. Amém? E pensando nisso, antes de continuar, eu quero orar, para que isso arda no nosso coração, o amor pela palavra de Deus, o amor por Jesus Cristo, porque essa é a necessidade deles. Se nós vamos falar sobre missão, a gente tem que entender para onde a gente está querendo ir e onde a gente vai estar carecendo desse amor.
de voltar às Escrituras, voltar a amar a Deus, amar a Jesus, amar a Bíblia, a ter ela como fonte de fé e prática, regra de fé e prática. Amém? Então vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nós te agradecemos que o Senhor despertou pessoas para anunciar o teu evangelho, sair da sua zona de conforto, e ele foi propagado por todas as nações. E hoje nós estamos aqui porque arde em nós algo que nos chama a orar pela Europa, a servir a Europa, mas eles estão carentes do Senhor. Eles precisam voltar a amar o Senhor, amar o Deus da Bíblia, amar a palavra do Senhor, mas que isso comece em nós em primeiro lugar. Se nós vamos anunciar essa mensagem, se nós vamos ensinar esse povo a voltar à prática do primeiro amor, nós precisamos estar com isso muito vivo, florescendo dentro da gente, transpirando na gente, que é a tua palavra. Nos ensine a amar a tua palavra, a servir conforme a tua palavra nos instrui, porque sem ela, sem isso que o Senhor nos deixou, nada vai fazer sentido, porque a mensagem não é nossa, a mensagem é do Senhor. É que nós oramos com perdão dos nossos pecados, oramos com o coração quebrantado, Pai. Nos ajude a servir a Europa, a levar essa mensagem. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. Amém. E, então, continuando, vamos falar sobre a palavra missão. E aí eu queria ouvir de vocês rapidinho. Onde tem a palavra missão na Bíblia? Alguém sabe? Já fez uma cara tipo de tela de erro? já ficou difícil. Não conseguiu lembrar de primeira. É difícil pensar nisso, né? Onde que está a palavra missão? De onde surgiu isso na Bíblia? Essa palavra exatamente como a gente fala. Mas assim, você sabe como ela se originou? De onde surgiu isso? Então, para isso, nós vamos precisar olhar para um pouquinho da história da igreja. E aí, deixa eu ver se... Isso. A gente vai ver que a igreja começa lá com Pentecostes. Lá em mais ou menos 33 depois de Cristo. E é quando o evangelho ele é pregado a diferentes povos, ao seu idioma, aquelas pessoas que estavam lá presentes naquela reunião. Então, nisso, a mensagem ela começa a ser espalhada pelos discípulos. E aí ocorre uma rápida expansão do evangelho. E naquela época, existia o Império Romano, o povo de Deus estava inserido nesse Império Romano, mas com Pentecostes, o evangelho ele ultrapassa esses limites do Império Romano. Porque a gente vê que lá em Atos 2:9 está escrito que tinham partos, medos, elamitas e habitantes da Mesopotâmia. Então, isso gera a possibilidade que o evangelho já foi pregado logo no começo, fora dessa área do Império Romano. Então, ele vai sair das fronteiras. E os estudiosos de história da Bíblia, eles falam que Tomé pregou na Índia. Então, a gente vê que houve já uma divulgação dessa mensagem logo no começo. Só que aí, no primeiro século, ainda vão surgir as perseguições. E graças às perseguições, o evangelho é espalhado mais ainda. Porque o povo estava ali concentrado, vem a perseguição e eles precisam fugir. E nessa fuga, eles permanecem firmes em Deus e vão para onde eles vão morar, vão se refugiar, vão anunciar a palavra. Então isso ajuda mais ainda na divulgação. Sai daquele centro de Jerusalém, começa a ir para as outras áreas. E a gente vê que Paulo vai narrar isso, de sair além do ambiente dos judeus, partir para os gentios. E a história vai se passando,
Em 312, as perseguições elas vão dar uma parada, porque o imperador Constantino ele é convertido ao cristianismo. E ela se torna a religião oficial do Império. E aí, com a religião oficial do Império, a coisa fica mais séria. E ao mesmo tempo fica mais séria, começa a ficar mais difícil, porque agora está o governo envolvido na religião. E a religião se espalhando, se divulgando. E aí, se a gente olha no nosso mapa, nós estamos aí vendo 5 grandes centros, 5 grandes cidades, que é Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Então, o evangelho ele se espalha e com essa propagação do evangelho começa a surgir problemas, porque são lugares bem distantes um do outro. Então, o evangelho que está sendo pregado em Roma começa a ser um pouquinho diferente do que está sendo falado em Alexandria, que é um pouquinho diferente do que fala em Antioquia, que é um pouquinho diferente de Constantinopla. Começa, ao tempo que o evangelho se espalha, começam a surgir as heresias. E então, os cristãos daquela época eles precisam se reunir, precisam então ajustar o evangelho, a mensagem deles. E aí começam a surgir os concílios. E aí, isso assim, um assunto a se aprofundar em quem curte história da igreja. A nossa proposta não é essa. A nossa proposta é entender de onde que vai surgir a missão no meio da história da igreja. Mas começam a surgir os concílios, eles vão definir, então, o que é Deus, o que é o Espírito Santo, quem é Jesus, se ele é homem, se ele é Deus, se ele é as duas coisas. E nessa de tomar as decisões, começam a criar atritos. E quando surgem os atritos, eles tomam uma decisão, Constantinopla pode concordar, Antioquia não, e começa a surgir mais separações dentro da igreja. E aí nós vamos ver uma separação que é muito conhecida, que foi em 1054, que é quando ocorre a grande separação, digamos aqui, dentro do Ocidente, que é a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Há um cisma, uma separação, um racha aqui entre a igreja. Pensavam de um jeito, outros pensavam de outro, e aí a gente vê a primeira separação. Então, aquele evangelho que estava lá grandão no nosso mapa anterior, com aquelas 5 regiões, ele já começa a ter diferenças. Tem aqui a Igreja Católica Romana, tem a ortodoxa, vai surgir a igreja que está ali na África, no Oriente Médio, mas isso não é tema da nossa aula, isso talvez, quando vocês forem falar sobre islamismo, vocês vão ver um pouquinho disso. Aqui a gente vai se concentrar um pouquinho no que acontece na Europa, nesses rachas, digamos assim. E avançando mais um pouquinho no tempo, nós vamos ver mais uma separação. Nessa separação vem a Reforma Protestante, que daí eu acho que é algo mais conhecido da gente, a gente já está mais familiarizado com as 95 teses de Lutero, de como a igreja protestante vai se separar da igreja católica. Então vão surgir os luteranos, os calvinistas, os anglicanos, mas ainda permanece a igreja católica. No nosso mapa, a gente vê que essa cor alaranjada, que predomina ali na Europa, é a que representa a igreja católica. A igreja protestante ela está mais concentrada ali, tipo na Suíça, Alemanha, nos Países Baixos, Dinamarca, mais no norte, na Suécia, também na Inglaterra. Mas ocorre essa separação. E, paralelo a essa época que surge a Reforma Protestante e mais uma separação entre a igreja, porque naquela época não existia esse conceito que a gente tem hoje de igreja católica, igreja evangélica, que uma fala, que uma outra fala, era a igreja cristã. Era a igreja cristã e a reforma separa com alguns ensinamentos que a igreja católica estava trazendo. Então começa a surgir já essas duas vertentes lá na Europa. Em paralelo a isso, nós temos algo muito importante na história, que são as grandes navegações.
a era dos descobrimentos. E o que acontece aqui? Quem sabe, para eu dar assim, uns 30 segundos de pausa e respirar um pouquinho. O que acontece nas grandes navegações? Sim! O povo sai ali para tentar conquistar, descobrir novos povos. E a gente sabe, quem estuda história, quem lembra de história, eu sempre fui muito mal em história. É Deus que está me mandando falar essas coisas, porque senão eu não estava nem tentando. Mas a gente sabe que o objetivo deles era tipo, a Índia. Existia todo um problema ali no Oriente Médio, então eles queriam tentar contornar a África para chegar lá e acaba descobrindo a América. Mas isso é importante porque surgem as grandes navegações, vem a era dos descobrimentos, e isso é liderado principalmente por Portugal, pela Espanha e depois vão vir outros países. Mas qual que era o tema deles? Vamos conquistar os povos. E nessa de conquistar os povos, quem vem junto? A Igreja Católica. A Igreja Católica embarca junto com toda essa comitiva para descobrir uma nova terra, porque eles queriam expandir o seu domínio. Lembra, houve um racha. Teve a Igreja Católica, surgiu a Igreja Protestante, a Igreja ainda muito atrelada com a monarquia, né, nos casos de Portugal e Espanha. Então, quando vão descobrir novos territórios, a Igreja Católica vem junto, nessa de vamos conquistar. E sabe por quê? Não havia razão de fazer missão na Europa. Porque todo mundo na Europa era cristão. Se você nasceu na Espanha, você era um cristão católico. Se você nasceu na Alemanha, você era um cristão protestante. Mas todo mundo se via como cristão, se entendia cristão. Então, ainda não existia aquela percepção de deixa eu pregar para esse meu colega aqui da Espanha, não, deixa eu pregar para esse meu colega aqui da Alemanha. Isso, digamos assim, se perdeu um pouquinho lá atrás, na história. A gente vê isso muito forte, a pregação do Evangelho no início da igreja. Aqui não. Aqui tem essa coisa da conquista. Então, surge a oportunidade de expansão do domínio territorial e a religião é usada nisso. Então, aqui vão surgir os conceitos de enviador, de enviado, de lugar, de povo a ser alcançado e tarefa a ser executada. Isso parece com alguma coisa, não parece? Enviado, enviador, lugar, tarefa a ser cumprida. Nos lembra o que a gente entende por missões. Aí começa a surgir, então, esse termo. E, na verdade, eu acho que aqui ninguém talvez vá lembrar. Ou eu mesmo foi algo que eu descobri estudando missões. Sabe quem é a primeira pessoa que usa essa expressão missão? É Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas. A missão, a palavra missão não nasceu no ambiente protestante. Surge com Inácio de Loyola, com os católicos e os protestantes na época, quando vão também sair do seu ambiente, eles vão usar essa expressão. Então, a missão surgiu em paralelo com o movimento colonialista. E aí, talvez é por isso que a gente teve tanto conceito errado sobre missão. E hoje a gente precisa falar sobre cultura, sobre entender o povo, que o evangelizar um povo diferente não é impor a nossa cultura, mas é fazer com que o evangelho se corresponda àquela realidade. Mas aí agora você entendeu de onde surgiu essa falha. A missão ela surge junto com o movimento colonialista, essa coisa da dominação. E aí então eu te pergunto, missão é enviar? Ficou tipo algo assim na nossa cabeça. Porque é o conceito que a gente tem na maioria das igrejas, que missão é enviar. E a gente viu que surgiu dessa forma, mas talvez não numa forma assim
que a gente esperava, que Deus esperava. Então, vamos sair um pouquinho desse ambiente histórico, porque se a gente ficar preso aqui, a gente vai achar que missão é sinônimo de dominação, de conquista. E não é essa a ideia. A gente precisa entender o que é a missão à luz da palavra de Deus. Certo? Então agora nós vamos ler a Bíblia. E nós vamos ler trechos dos 5 primeiros capítulos do Novo Testamento. Opa, virou aqui. Primeiro nós vamos ler Mateus 28, dos versículos 18 ao 20. E diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco sempre com vocês, até o fim dos tempos. E agora, em Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 a 18. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E agora, Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 49. E lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Agora nós vamos ler João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. E finalmente, em Atos 1:8, diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, lendo aqui esses 5 trechos da Bíblia, a gente entende que missão é muito mais do que enviar. A missão, na verdade, está mais relacionada com a proclamação do Evangelho. Deus fala assim em enviar, tem esse sentido de sair de Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, existe sim, mas não é algo restrito a isso. Então, quando a gente precisa estudar essa introdução à missiologia, a gente precisa romper um pouquinho desse nosso conceito de achar que missão é o ir. A missão, ela também é ir, mas aqui a gente vê que ela está relacionada com a proclamação do Evangelho. Então, isso a gente entende lendo o Novo Testamento. E no Novo Testamento, então, a grande temática é a grande comissão. Mas aí eu te pergunto, e no Antigo Testamento? Tem envio? Consegue te pensar, se no Novo Testamento eles estão sendo enviados a proclamar essa mensagem, o que aconteceu no Antigo Testamento? Houve esse envio ou não? É que no Velho Testamento, era mais pelos profetas. Então, se fosse envio, seria pelos profetas, né? As pessoas. Legal. A palavra não seria a proclamação, seria pelos profetas. Sim, muito legal. A gente, então, lembra dos profetas, porém, quando a gente vai ver o que os profetas falavam, eles proclamavam o Evangelho ou eles traziam a palavra de juízo de Deus? Juízo. E é normal a gente pensar nisso. A gente lembra dos profetas como aqueles que
estavam cumprindo a ordem de Deus. Mas a gente esquece desse detalhe. A gente fala muito de Jonas, que Jonas, tipo, nossa, Jonas foi pregar em Nínive, e Jonas não pregou em Nínive. Se a gente for abrir a Bíblia e ver o que ele falou, ele vai falar que Deus em 40 dias, acho que é isso, vai trazer a condenação para o povo. Ele em nenhum momento traz palavra de salvação, ele traz o juízo. Então, no Antigo Testamento, não existia essa questão do juízo, mas existia um conceito muito importante, que era glorificar o nome de Deus entre as nações. Então, as nações elas deveriam olhar para Israel como exemplo, e esse exemplo, então, iria apontar para Deus. E aí, vendo, então, essa diferença entre Novo Testamento e Antigo Testamento, tudo isso para a gente desconstruir e pensar no que é a missão, a gente, então, vê a metodologia de Deus nessa missão, que é a missão centrípeta e a missão centrífuga. Daí eu preciso perguntar, alguém aqui já fez o curso Perspectivas? Não? Ótimo, então é novidade para todo mundo. Mas aqui, olhando para o Novo Testamento e o Antigo Testamento, nós vamos entender, então, como que Deus trabalhou nessa missão, como que ele agiu. Alguém faz ideia do que pode significar uma missão centrípeta e uma missão centrífuga? Vem algo assim na cabeça? Física, lembrei da escola. Centrípeta é para dentro e centrípeta para fora. Isso, centrípeta, a força, ela vai... Centrífuga alguma vez? Foi? Já usou uma centrífuga alguma vez? Já jogaram... Isso mesmo, é a visão da máquina de lavar. Então, a força centrípeta, ela aponta para dentro, para o centro. E a força centrífuga, ela leva para fora. Essa visão da máquina de lavar, que a água sai, e quando termina ali de lavar, as roupas estão todas grudadas na parede. Está tudo como se fosse para fora. E é mais ou menos essa ideia do que Deus fez e como ele agiu na missão. A missão centrípeta, então, ela aponta para o centro. O povo de Israel atraindo as nações à volta deles, para que eles possam olhar o exemplo da nação e isso ser apontado para Deus. Então, Israel não vai, Israel não sai para proclamar. Israel está ali para ser um povo santo, com as diretrizes, as leis estabelecidas por Deus, para que nisso, através desse olhar para a nação de Israel, pudesse apontar para Deus. E a missão centrífuga é o que a gente vê, então, no Novo Testamento, que é esse envio, esse ir para fora, esse enviar às nações que acontece no Novo Testamento. Então, com isso em mente, de como Deus trabalhou no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente pode, então, agora entender o que é a missão de Deus. E aí, quem vai ajudar isso, a gente agora, é um vídeo que nós vamos ver. Nós vamos ver em alguns minutos. Isso, então, enquanto ele está lá preparando, se você tiver alguma dúvida, você pode aqui mandar para a gente. O pessoal aqui, se tiver dúvida, pode perguntar. Quem está acompanhando a gente pela internet também pode manda pelo chat. Manda pelo chat, que a gente tenta responder. Se eu não responder, aí tem um pastor aqui do lado que vai dar um suporte. Ok, vai ver o vídeo? Vamos lá então ver o vídeo. A Bíblia é um texto formidável, composta de 66 livros diferentes, escritos por mais de 40 autores em um período de 1000 anos. Não é apenas uma compilação de um grupo de histórias diferentes, ou um manual de autoajuda, ou até mesmo um livro devocional. É uma história coesa de Gênesis ao Apocalipse, a história da glória de Deus. Vamos ver essa história. No princípio, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Como coroa da criação, ele fez o homem para que Deus pudesse compartilhar a si mesmo com outros.
Ordenou para sermos férteis, multiplicar e encher a terra com a glória de Deus. Mas o homem decidiu não confiar em Deus e que ele estava escondendo alguma coisa de nós. Nós decidimos viver para nós mesmos ao invés de viver para Deus, e isso encheu a terra com o pecado e egoísmo. O homem errou o caminho de tal maneira que Deus inundou toda a terra e começou tudo de novo com um homem chamado Noé. Quando Noé saiu da arca, Deus lhe disse as mesmas palavras que disse a Adão: sede férteis e multiplicai e enchei a terra. Mais uma vez, porém, a humanidade procurou honrar o homem ao invés de Deus. Porque todos eles compartilhavam a mesma língua, era fácil de comunicar e cooperar. Então eles fizeram um plano. Em um lugar chamado Babel, eles iriam construir uma torre até os céus para estabelecerem um nome para si. Eles trabalharam para construir o seu próprio reino, ao invés de obedecer à ordem de Deus. Eles cometeram o mesmo erro que cada uma das gerações anteriores havia cometido. A humanidade ignorou a Deus e sua ordem de espalhar o seu nome e sua glória por toda a terra. Então Deus tomou a seguinte decisão. Ele confundiu as línguas das pessoas para que elas não pudessem mais facilmente comunicar entre si. Naquele momento, Deus formou a diversidade entre tribos e povos do mundo. Assim, diferentes grupos de pessoas se espalharam para o norte, o sul, o leste e o oeste. Dessas nações, Deus escolheu um homem chamado Abraão e fez uma aliança com ele. Deus disse a Abraão que ele iria abençoá-lo e todos os seus descendentes, transformando-os em uma grande nação que iria abençoar todas as outras nações. Deus eventualmente nomeou esta nação Israel, e ele começou a demonstrar sua glória através deles de muitas maneiras. Deu-lhes um conjunto de leis para viver de modo que eles poderiam ser separados, vivendo uma vida santa diante de todas as outras nações. Ao fazer isso, eles se tornariam um sacerdócio real, mediando entre Deus e o homem. Obedecendo seus mandamentos diante das nações, Israel iria encorajar e incentivar as pessoas a amar a Deus e amar os outros. Deus também deu a Israel um lugar geográfico especial sobre a terra, estrategicamente localizado no meio de todas as outras nações. Nessa terra prometida, Israel seria uma luz para todas as nações, mostrando-lhes o caminho para Deus, mesmo na escuridão do mundo. Às vezes Israel vivia este chamado e compreendia bem o desejo de Deus para abençoar todos os povos da terra através deles. Porém, de novo, Israel caía na mesma armadilha que a humanidade, glorificando a si mesmo ao invés de glorificar a Deus. Quando Israel se desviava do caminho, Deus intervinha. Às vezes ele levantou profetas para lembrá-los do seu mandamento de abençoar as nações com as bênçãos que lhes dera. Outras vezes ele disciplinaria seu povo, permitindo-lhes ser levado cativo por outras nações. Independentemente disso, Deus usou Israel mesmo em sua desobediência para engrandecer seu nome entre as nações. Mas tudo isso foi apenas o começo daquilo que Deus tinha planejado. Em todos os seus altos e baixos, Israel cresceu com fome de um Messias prometido, um rei que iria estabelecer um reino eterno que nunca teria fim. Isso, é claro, nos leva a Jesus. Deus enviou seu Filho para a terra por 33 anos para demonstrar dramaticamente o amor do Pai, tanto para judeus como gentios. Ele era da linhagem do rei Davi, mas sua genealogia tinha judeus e gentios. Seus primeiros adoradores foram os sábios, gentios do leste. Anjos proclamaram que sua salvação seria para todos os povos. Até mesmo no dia de sua apresentação como bebê, foi identificado como luz para iluminar as nações. E outra vez Cristo lembrou os seus discípulos que o plano de Deus, desde o início, é abençoar todos os povos. Sua vida exemplificou esta mensagem perfeitamente. Ele ficou furioso quando o templo não estava sendo usado como uma casa de oração para todas as nações. Ele contou parábolas sobre o reino de Deus, dizendo que este reino é para todos os grupos étnicos, e pregava a boa nova para os judeus, gentios, ricos, pobres, educados e iletrados iguais. Jesus serviu cananeus, samaritanos, romanos e gregos. Ele era e é um verdadeiro Messias para todas as nações. Ele viveu uma vida perfeita, morreu uma morte perfeita e levantou-se novamente com uma ressurreição perfeita. Então ele nos mandou: ide, fazei discípulos de todas as nações. As palavras perfeitas para resumir seu ministério. Ele nos disse que este evangelho do reino deve ser proclamado em todo o mundo, em testemunho a todas as etnias, e então virá o fim. Nós vemos o início disto quando o Espírito Santo encheu os discípulos no Pentecostes e proclamou as maravilhas de Deus em várias e diferentes línguas do mundo. Também a continuação quando Cristo chamou Paulo e outros apóstolos para pregar o Evangelho aos gentios. Ele continua até o dia de hoje,
Estamos à espera do fim que vemos em Apocalipse, quando o Cordeiro de Deus adquiriu com o seu próprio sangue cada nação. Essas pessoas vão formar uma multidão que ninguém pode contar, de toda tribo, língua, povo e nação, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Essa é a história da Bíblia, uma única história coesa de capa a capa. A história de Deus, a história de sua glória entre todas as nações, mas não pode vir a ser concretizada até que todas as nações escutem esta história. Ele te convida para essa história, ele te convida para essa missão. Qual será a sua participação? Vamos lá, então, pessoal, com o vídeo deu para entender, então, o que é a missão de Deus? Como que a gente... Isso, obrigado. Deu para entender como que a gente olha para a missão, com a Bíblia toda em mente, olhando para o Antigo Testamento e olhando para o Novo, com essa de ser um povo que atrai a nação, atrai os olhos das nações à volta para apontar para a glória de Deus, e com essa ideia de ir e proclamar. Então a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela está repleta da obra missionária. A gente pode então falar que a Bíblia nos ensina sobre a missão que é de Deus. Então a missão não está somente restrito à grande comissão, quando a gente lê em Mateus 28. A missão tem a ver com o ir, mas muito mais do que ir. A missão também nos lembra que é preciso ser povo que aponte para a glória de Deus. Não adianta a gente sair da nossa casa, Deus está me chamando, eu vou. Mas se você não tem uma vida em obediência. E era isso que Deus exigia do povo de Israel. Então tudo isso, ele nos faz parte da missão. Então nesse vídeo vocês conseguiram assim ter uma breve percepção do que a Bíblia fala. E aqui a gente não pode aprofundar muito, porque senão a gente vai entrar na matéria do outro professor, que é Teologia Bíblica de Missões. Daí ele vai explorar isso com vocês. Eu acho que ele deve ter, sei lá, umas 5, 6 aulas para falar de tudo isso. Porque é a Bíblia toda que nos mostra como que é cumprir essa missão de Deus. Então a gente vê, pegando os principais pontos do vídeo, que Deus escolheu Israel para ser um povo modelo. Então Israel, antes mesmo de ser criado, ele já tinha uma razão de existir. Ser instrumento nas mãos de Deus, para que através do povo, dessa nação sacerdotal, todos os povos da terra fossem abençoados. Então era a santidade do povo de Deus que iria atrair as nações para Deus. Olha que o povo de Deus, então, já estava envolvido. A missão é de Deus e Ele nos dá esse privilégio de fazer parte dela. E hoje, nós aqui em 2020, no meio de uma pandemia, a gente também é convidado a fazer parte dessa missão. Porque assim como Israel era uma nação sacerdotal, Deus nos chama hoje para sermos o sacerdócio real. Nós somos convidados e convocados a fazer parte dessa missão. E lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha que privilégio. Qual que é a diferença? Olhando para esse texto de 1 Pedro, qual é a diferença do povo de Israel com nós? Nós temos o mesmo chamado, a mesma vocação, sermos essa geração eleita, sermos o sacerdócio real, nação santa. Tudo que Deus ensina ao povo no Antigo Testamento, Ele está aqui no Novo Testamento nos pedindo a mesma coisa, sermos separados para Ele.
E aí nós vamos então encerrar essa nossa primeira parte da aula pensando nisso. Tá. Pensando nisso. Desconcentrei aqui, gente. Sacerdócio real. O mesmo chamado que houve para a nação de Israel, Deus nos dá hoje. Nós fizemos toda essa caminhada, olhamos a história, como surgiu a missão, para entender como que Deus trabalha. Falamos sobre a missão centrípeta, a missão centrífuga, vimos o vídeo, vimos como Deus age na história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, eles escolheram um povo para apontar para a glória de Deus, nos chamar para cumprir o ide, sair e proclamar para que a gente possa, em breve, quem sabe, chegar e viver o Apocalipse, onde todas as nações se juntarão. E nós cremos que isso vai acontecer na Europa, através da minha vida, através da sua vida. Não sei como, mas você está aqui porque você tem esse desejo de servir e ser esse sacerdócio real. Na nossa aula, a gente então teve a nossa primeira parte que a gente entendeu o que é a missão de Deus. Então, agora eu vou confessar para vocês. Até agora eu fui muito professor. Eu fui tipo essa pessoa tentando ensinar algo. Agora eu não consigo fugir disso. Eu vou ser um pouquinho mais pastor de vocês. Vamos tentar conversar mais um pouquinho sobre isso que a gente falou, para que a gente também saia desafiado. Eu já fiz curso de missões e eu acho que é muito bom tudo que a gente aprende, mas a gente precisa sair daqui desafiado. Precisa sair daqui disposto a servir. Então, não tem muito slide dessa vez, mas só lembrando então de algumas coisas que a gente falou. Nós falamos que a missão é de Deus, então a gente só entende isso se olhar para a Bíblia. Deus está trabalhando para fazer com que todo o universo seja reconciliado para consigo mesmo. E o ponto central dessa narrativa é Jesus. Nós vemos então que no Antigo Testamento o povo foi chamado a ser santo para que esse povo de Israel pudesse apontar para Deus. E aí, como nós vimos no comecinho da nossa aula, no livro de Lucas e Atos, Lucas aponta quem é o Messias, quem é esse Salvador, para depois, então, no livro de Atos, nos mostrar a narrativa do Evangelho. E aí, gente, isso tudo é pela misericórdia, pela graça e pela soberania de Deus, que Ele está nos convidando nessa manhã a fazer parte da missão de Deus. E qual é o nosso papel? Nosso papel é sermos esse sacerdócio real, essa nação santa. E não é, assim, digamos, algo fácil. A Bíblia exige muito de nós. E é isso que é a beleza do Evangelho, porque ele exige, não esperando uma capacitação nossa, ele exige nos capacitando, dando a direção. E isso é muito importante. Então, talvez a gente pode falar que missão no singular é o que Deus faz. É tudo esse conjunto que a gente falou, da obra de Deus. E missões a gente pode falar que é tudo aquilo que nós fazemos de acordo com os nossos dons, nossos talentos, o nosso chamado, e como a gente vai se encaixar nisso tudo que Deus fez. E nós respondemos a Deus não somente porque existe um mandamento, mas porque nós somos gratos a Deus por ter escrito essa história, ter nos chamado e nos dar esse privilégio de fazer parte da missão de Deus. Então, o nosso papel é deixar essas marcas dos valores do reino de Deus por onde nós passarmos. Pode ser na sua igreja, pode ser na missão, pode ser plantando uma igreja com um povo não alcançado. Existem muitas formas na sua profissão. Talvez você fez uma faculdade, você vai usar essa profissão na missão. Isso acho que é um privilégio. Eu infelizmente, eu não tive essa direção no começo, de o que eu vou fazer para que eu possa servir a Deus. Eu fui muito no começo, tinha 18 anos, faz muito tempo, naquela coisa da escola. O que você vai fazer? O que ganha dinheiro e tal? A gente não pensa. Isso é uma falha nossa. Uma falha da gente como pastor, de instruir os nossos jovens, os nossos adolescentes, a entender o que é a missão de Deus e como que tudo que você faz afeta isso.
Então, se a gente está aqui estudando introdução à missiologia, a gente também precisa pensar na introdução da nossa vida. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu vou fazer que vai atender esse chamado de Deus. É algo muito mais profundo do que a gente pensa. Mas daí, vamos só falar mais um pouquinho de alguns conceitos e depois a gente vai partir para o encerramento, que já é aqui 10:08. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que é a missão transcultural. E isso a gente vai voltar lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Porque vocês estão aqui porque vocês desejam servir a Europa. Então eu imagino que essa palavra, o transcultural, deve bater muito forte na sua mente, no seu coração. Então vamos entender um pouquinho o que é e como que Deus mostra para a gente essa questão da missão transcultural. E em Atos 1:8 vai falar: e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando a gente estuda o livro de Atos, a gente entende que aqui no versículo 1, ele está dando um esboço de todo o livro de Atos. Porque o que vai acontecer depois desse versículo? Vai ter a missão em Jerusalém, nos capítulos 1-7, nós vamos ter a missão ocorrendo em Judéia e Samaria, nos capítulos 8 e 9, e ela indo para os confins da terra, nos capítulos 10-28. Então, a gente normalmente pensa nesse ambiente tipo cidade, estado, país e fora do país. E tá certo. Isso envolve também essa questão da missão, tipo, do local, do transcultural, mas eu quero pensar com você um pouquinho mais além do que realmente é o transcultural. Porque a gente pode fazer missão transcultural aqui no país. E vocês fazem, porque eu já conheço o Joel, converso, eu sei de onde vocês vão. Vocês vão para o sertão. Sertão é uma missão transcultural. Porque, então, o transcultural, ele precisa sair dessa questão somente de região. Tipo, estou indo para uma região distante, eu vou fazer missão transcultural. A missão transcultural é quando você vai romper uma barreira de cultura. Se você vai para um lugar que é uma mentalidade diferente da sua, um estilo de vida diferente do seu, a partir daquele momento você está cumprindo o ID de Jesus numa missão transcultural. Então isso pode acontecer no Brasil, no sertão. Eu já fui para lá e vi como é uma realidade diferente. Eu quebrei muitos conceitos e preconceitos que eu tinha em relação até ao próprio país quando eu fui para o sertão. Porque é uma mentalidade diferente. Eu precisei me adaptar, precisei dar um passo para trás. Às vezes, quando a gente criticava certas coisas do governo, e eu cheguei lá num lugar que eu falei, nossa, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo ignorante. A verdade foi essa, foi isso que aconteceu comigo. E eu entendi que eu estava ali numa outra cultura. E eu precisei entender que eu estava rompendo uma barreira. Então, o transcultural, a gente não pode só ficar pensando que o texto aqui está nos falando de geografia, de lugar físico. O transcultural envolve transpor uma barreira cultural, algo diferente do que você pensa. Então, quando você vai fazer a missão transcultural lá na Europa, não é simplesmente sair do seu país, falar outra língua, mas se Deus tem uma nação no seu coração, pesquise sobre essa nação. Você vai ver que dentro dessa nação tem muita cultura envolvida, muitos estilos de vida. Em alguns lugares da Europa tem os povos nômades. Então você pensa que você vai para um país e quando chegar lá você ainda tem que lidar com essa questão do povo que vai para lá e para cá, e cada hora está no lugar, como você vai alcançar esse povo. É um desafio, é um transcultural dentro do transcultural. Então quebra essa barreira hoje. Olhe sim para Atos 1:8 como Deus nos ensinando o que é a missão desse sair do local do perto para o distante, mas lembre que o transcultural é romper barreiras, romper o limite da sua cultura. E aí, então, com isso em mente, eu quero finalizar a nossa aula de hoje pensando em como agir em obediência à missão de Deus. Nós
entendemos o que era a missão centrípeta, a missão centrífuga, o que os profetas faziam, se era a missão, se não era, se era o envio ou não. Entendemos como que Deus nos comunica a missão dele, de Gênesis ao Apocalipse. E isso é fundamental, porque você vai poder explorar isso quando você tiver a teologia bíblica de missões. E aí você vai aprofundar muito na palavra de Deus, de como Deus agiu. Mas hoje, para a gente encerrar nossa aula, eu quero olhar com vocês em como agir em obediência à missão de Deus, olhando para esse próprio texto de Atos que nós lemos no começo da aula, Atos 1, dos versículos 1 a 11. E o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês, quando vocês estiverem se preparando para ir para a Europa, sair da sua zona de conforto, e a gente aprende isso com os discípulos aqui em Atos, que é preciso entender o tempo de Deus. Jesus disse no versículo 4 assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Então Jesus dá uma ordem muito clara: esperar. E esperar não é fácil. Não é fácil a gente entender essa voz de comando de Deus, porque a gente quer agir, a gente quer ir logo, a gente quer fazer o ID. Talvez você nessa pandemia você está assim: eu ia esse ano e agora eu não vou mais, eu tenho que esperar passar. É Deus trabalhando na sua vida. É Deus querendo que você entenda esse tempo. Então, olha que interessante. Diz assim aqui nas minhas anotações: embora no final de Lucas a gente chegue à conclusão que os discípulos tiveram entendimento do plano redentor de Deus através de seu Filho, Deus já, lá no final de Lucas e aqui no começo de Atos, eles falam que ainda não era hora de sair. Eles deveriam permanecer. E às vezes a gente recebe uma direção de Deus, tipo, eu sei que eu vou sair. Deus está me mostrando que eu vou para a Itália, eu vou para a Europa. Mas quando? E aqui Jesus falou para os discípulos: esperem a hora certa. Então, existe uma ordem, existe o vá, não vá agora, espere, se prepare, mas é preciso ter esse discernimento. Se a gente quer agir em obediência à missão de Deus, o primeiro ponto aqui é entender o tempo dele. E aqui a gente viu que Deus mandou os discípulos esperarem. Esperarem por quê? Porque eles precisavam, para agir em obediência, um segundo ponto, que é reconhecer a capacitação do Espírito Santo. E o versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então aqui, a capacitação do Espírito Santo é para a gente reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Entender que não há força em nós que possa cumprir essa missão, não há uma habilidade em nós que possa cumprir essa missão. Nós somos totalmente capacitados pelo Espírito Santo de Deus. E capacitados para quê? Para testemunhar. Então é somente através da sua graça, da sua misericórdia, que nós, vasos tão imperfeitos, podemos ter esse privilégio de participar da missão de Deus. Então, não adianta nada a gente entender o tempo de Deus se a gente não reconhecer a ação do Espírito Santo, se a gente não estiver cheio do Espírito Santo. E aqui eu não vou me aprofundar, porque eu acredito que vocês já tiveram uma aula sobre isso, sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E seja se aquele termo lá significa mártires ou testemunhas, o importante é que Deus nos chama e Ele nos capacita para anunciar a obra dele. E isso exige uma postura fiel da gente, não é um anúncio meramente com palavras, é um anúncio com o nosso estilo de vida, com quem nós somos e como que Deus tem forjado em nós o caráter dele. Amém? E em terceiro lugar, em como agir em obediência à missão de Deus, está em entender que a ação missionária envolve amor e perdão. E aí talvez você pode falar, onde que está isso em Atos 1 a 8? Onde que Jesus está falando sobre amor e perdão? E está aqui, quando ele fala, no versículo 8, que vocês vão em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aí pense um pouquinho, o que é ser testemunha
de Jesus, agir conforme o Espírito Santo, mas agir em Jerusalém, uma cidade que acabou de crucificar o seu mestre, o seu Messias, e você teve que se esconder. Pedro teve que negar Jesus. Teve não, né? Ele negou porque quis, mas ele negou. E isso trouxe vergonha para ele. E eles se esconderam. Deus manda eles anunciarem a palavra dele em Jerusalém, um lugar onde acabaram de ver o Messias morto. Não acredito que isso não foi fácil. Ouvir de Deus que você deve cumprir a missão dele em Jerusalém. E mais, como ser testemunha de Deus em Samaria? Em Samaria, se você for estudar a Bíblia, os samaritanos eram os inimigos históricos dos judeus. Como que Deus manda você anunciar a palavra dele, esperar o tempo certo para que você seja capacitado pelo Espírito Santo para pregar em Jerusalém, mas também em Samaria, os seus inimigos? O que é isso? Que mensagem louca é essa? Quem é esse Deus que a gente está servindo? Primeiro manda a gente esperar, fala que a gente vai receber uma capacitação para servir em Jerusalém. Acabaram de matar o mestre. Tudo bem que ele ressuscitou, mas tipo, eu não sei se eu vou ressuscitar. Com certeza não. Consegue pensar? A gente está aqui estudando a introdução à missiologia. A missão no Novo Testamento, ela parte muito daqui. Como que o mestre está nos ensinando sobre amor e perdão, porque é isso que Deus estava exigindo deles. Servir a um povo que o perseguiu, que matou o mestre, inimigos históricos da nação. Deus está nos fazendo entender que a ação missionária envolve amor e perdão. Eu não sei para onde você vai. Eu não sei o que vai acontecer quando você for para a Europa. Se vão ser tempos de paz, tempos de guerra, tempos de pandemia, tempos de saúde. Talvez você seja perseguido. Talvez você vá para a Europa para permanecer escondido, fazer aquela missão de formiguinha, de passo por passo, milímetro por milímetro, e espalhando, propagando a glória de Cristo. Mas, independente do que acontecer, faça isso cheio do amor de Deus em sua vida e perdoe. A gente precisa amar aquela nação, e se talvez eles nos ferirem, a gente precisa perdoar. Deus está aqui nos desafiando, como ele desafiou os discípulos, a servir em Jerusalém, a servir em Samaria, Judeia, aos inimigos históricos dos judeus, mas Deus está nos mostrando que essa missão, ela é totalmente dirigida por Ele, capacitada por Ele, e se a gente não entender o tempo dele, não entender a ação do Espírito Santo, e não deixar esse Espírito Santo agir em nós, nos transbordando com seu amor e seu perdão, tudo isso não vai valer a pena, porque eles vão olhar para nós e não vão ver Cristo refletido em nós. Vamos então orar para a gente encerrar nossa aula? Perguntas? Achei que eu orava. Não, a gente ora depois, a gente ora complementando junto com as perguntas. Vamos perguntas, lá. Alguém tem uma pergunta aqui? Temos uma pergunta? Não temos uma pergunta? Então chegue mais perto aqui para fazer a pergunta. Quando você falou no começo da aula sobre colonizar, você não quis entrar muito nisso, mas qual seria a diferença principal entre a linha assim, de falar do evangelho sem colonizar as pessoas entrando na cultura delas? Tá. Precisa repetir a pergunta ou não? Deu para escutar? Deu? Vamos lá, gente. Então, a gente falou sobre a questão da colonização, que teve esse conceito errado no começo. Eu vou responder, eu não sei se vocês têm esse tipo de aula aqui, eu não lembro agora de toda a grade de vocês. Mas é o seguinte, veio uma visão errada de missão. Missão é a gente anunciar o Evangelho de Deus. É a gente trazer o reino de Deus aqui para a Terra. É isso que é a essência. E o que aconteceu naquela época? Não foi o reino de Deus que foi anunciado. Não foi a prática de Deus, o caráter de Deus em nós que depois passa para aquele povo que foi difundido. Naquela época, quando surge a missão,
que daí a gente falou que surgiu junto com o movimento colonialista, é nesse sentido, que trouxe uma visão errada de missão. Então, os missionários começam a ir para um lugar, então imagine que saiu uma pessoa da Europa e foi para a China. Se essa pessoa vai para a China, mas quer ensinar os costumes europeus, quer ensinar o jeito de ler a Bíblia dos europeus, quer ensinar o culto dos europeus. Pensa isso na África. Eu acho que vou falar isso na África porque eu fui para a África esse ano. Gente, é outra cultura, outra realidade, porque aqui no Brasil ainda tem as diversas denominações, então tem a galera mais quietinha, tem a galera mais animada, tem a galera que ergue os braços, tem a galera que ajoelha, tem a galera que está lá em espírito, adorando a Deus no seu silêncio. Existe essa diversidade. Mas na Europa, na África, eu não vi muita essa diversidade, porque o culto ele é animado, a galera dança do começo ao fim no louvor. Agora pensa, um alemão europeu indo anunciar a palavra de Deus na África. Era isso que estava acontecendo no começo, quando surgiram as missões. E a missão de Deus não é catequizar, digamos assim, não é trazer um novo hábito. A missão de Deus é anunciar o reino dele. E lembra que a gente falou do povo do Antigo Testamento? Que eles eram chamados a ser santos para que a santidade deles apontasse para Deus? Esse continua sendo o nosso desafio. Nosso desafio não é ir lá e mudar os costumes. O nosso desafio é trazer a realidade do Evangelho para aquela cultura. Isso tem a ver com contextualização, com identidade cultural, estudar o povo que você quer servir. Talvez para a Europa seja um pouco mais fácil transpor essa barreira, porque, infelizmente, é muito próximo o que aconteceu lá com o que aconteceu aqui. A gente foi catequizado. A verdade é essa. A gente não tem no nosso culto práticas de adoração que acontecem entre indígenas, porque os indígenas também são um povo festivo. E a gente não tem isso. Me fala, que culto no Brasil que você foi que tem um hábito indígena? Não. Está todo mundo assim. Não tem. Quando a missão veio para o Brasil, isso foi minado. E não é essa a ideia. Deus quer chamar todas as nações para adorar. Imagine como vai ser essa festa no céu. É difícil a gente conseguir imaginar, mas pensa todas as culturas adorando a Deus, porque eu não acredito que quando a gente finalmente for para a glória, não sei se é outro assunto, mas isso vai acontecer, o Apocalipse vai acontecer, de todos os povos juntos anunciando a glória de Deus, louvando o nome de Deus, declarando aquele que é santo, digno ao Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder, isso sendo expresso pelas mais diversos tipos de cultura. É algo muito lindo, e algo que a gente não está sabendo respeitar. Deus criou as culturas, Deus criou as diferenças para que essas diferenças apontem para a glória de Deus. Não sei se eu respondi. E nós brasileiros podemos colonizar também religiosamente outros lugares? Ou seja, nós fazemos o caminho inverso agora. Antes nós fomos colonizados. Agora nós corremos também o risco de fazer a mesma coisa, pensando que o Evangelho é isso que nós vivemos no Brasil? Ou como é que você vê essa questão? Nós sendo agora os colonizadores. Sim, eu acho que se a gente não entender qual é a missão de Deus, a gente vai continuar cometendo o mesmo erro. Por isso que eu tentei desconstruir, quebrar isso na cabeça de vocês com o início da aula, de entender como que a missão surgiu, o que é a missão. Porque se eu, numa viagem missionária, passo 15 dias, não vou nem pensar num período lá de um ano, passo 15 dias e não respeito a cultura, vou ter problema. Eu não vou cumprir com a minha missão. Então, isso acho que também pode acontecer com a gente. Sabe por quê? Porque a gente é homem, a gente é mulher, a gente é ser humano, a gente é falho. Se a gente não for direcionado pelo Espírito Santo, os erros eles vão se repetir. E é o que a gente não quer. Por isso que a gente está aqui, estudando, se preparando, mas a colonização, essa coisa de doutrinar a pessoa, ele é muito forte na gente. E eu posso falar isso por experiência própria, e vocês também.
vocês são de uma igreja evangélica. Isso acontece na igreja de vocês. Porque agora isso está na internet, mas agora já era. Mas as nossas igrejas, se não entender a missão de Deus e o que é ser igreja, a nossa igreja ela pode nos doutrinar, nos colonizar. Pode nos fazer pensar de uma forma que talvez não seja a forma que o Evangelho de Deus, que a Bíblia nos ensine. E aí vão surgir as denominações, a igreja A, B e C, vai surgir o meu jeito e não o jeito de Deus.